E a gente começa o programa de hoje com a visita da fisioterapeuta dermatofuncional Sandra Bastos. Ela que também é CEO da clínica que leva o nome dela, a Clínica Sandra Bastos, que atua no mercado desde 2010 com tratamentos de estética funcional e também regenerativa. Sandra, muito obrigada pela tua presença. É um prazer te receber por aqui. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Visita da Record para a gente trocar essas ideias com mulheres maravilhosas e com todo o teu público. Com certeza. A gente queria já entender um pouquinho da tua história e queria que você contasse para a gente o que te motivou, né, a escolher essa área da fisioterapia dermatofuncional e explicar para as pessoas o que é essa fisioterapia. A minha história começa com a vontade de reabilitação. A fisioterapia dermatofuncional, ela entra com a regeneração da pele, do cuidado com as pessoas, mas a fisioterapia em si ela é muito abrangente. O fisioterapeuta está dentro de UTIs, ele está em cirurgias e também na parte que hoje a gente coloca como estética. Como é que funciona essa avaliação inicial para definir o melhor procedimento, o melhor tratamento a ser então sugerido para cada pessoa? Primeiro é entender que, como você falou, o princípio da individualidade. E hoje, com as redes sociais, a gente se preocupou muito mais com a aparência. Mas aquela aparência real, aquela aparência bem cuidada. E até agora, as pessoas procuraram a estética somente pela beleza. Mas mudou. Hoje é saúde estética. Hoje a gente precisa estar com a pele bem apresentável, com a saúde física e mental equilibrada. Para qualquer tipo de emprego hoje, você está na rede social. Você precisa estar, em todos os sentidos, bem, aparentemente bem e bem realmente através do cuidado. Quando a gente pensa em tratamento estético, e aí eu acho que você toca num assunto muito importante, porque vai além de só aparentar a questão da beleza, né? Mas a questão realmente da saúde. Quais são os tratamentos que você pode elencar para a gente que são mais procurados, assim, os que a gente costuma falar que são os mais populares? Amanda, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a rede social, ela traz uma cobrança maior e as pessoas acabaram se perdendo um pouco nisso, porque de tanto usar filtro que as pessoas perderam a identidade. E quando a gente fala de tratamento, a gente fala de um cuidado pessoal e principalmente mental. Então, a gente vê hoje no mercado diversas tecnologias, diversos tratamentos. E eu posso te dizer assim, o que é mais procurado hoje é o contrário do que eram uns anos, que eram só os excessos de harmonização. Hoje as pessoas querem tecnologia, querem um envelhecimento saudável. E aí nasceu o gerenciamento do envelhecimento, que é hoje o que a gente mais faz, gerenciar como nós vamos envelhecer de uma maneira saudável e bonita. E tem aquela história também, né, Sandra? O envelhecer, ele é um processo natural para todos nós. Verdade. Então, assim, você ter uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali, é natural. Então, você pode envelhecer. A gente vai ter os cabelos que ficam brancos, a pele que não fica mais a mesma coisa, a aparência das mãos, mas a gente pode envelhecer de uma forma mais saudável, com que a gente se aceite melhor. Pode sim. E eu sou um exemplo disso, tá? Eu mantenho algumas rugas, eu não tenho excessos. E assim, eu sempre digo para minha paciente, você me procurou, quem me procura 50 a mais? Com mais de 50 anos, você está com uma pele de 50 anos. Não é em um tratamento que a gente vai resolver. Então, a aceitação, ela é muito necessária para que você tenha um resultado bom. Quando a gente fala nesses procedimentos, Sandro, o que a gente fala muito, ouve muito do Botox, de laser, o que a gente pode falar que tem sido mais procurado nesse momento? Porque a gente sabe que esse universo também ele vai mudando a cada ano, né? Novos procedimentos vão surgindo, mas assim, atualmente, o que a gente pode pincelar? Amanda, eu sempre apostei em tecnologias. Eu passei por diversos momentos, do consultório estar vazio, porque queriam muita harmonização e eu não sou muito de excessos, mas assim, a tecnologia ela nunca vai te deixar. Hoje eu consegui trazer para Belém a primeira IA, tá? Hoje eu tenho um aparelho que vai fazer toda a avaliação personalizada através da inteligência artificial. Tudo que os olhos humanos não veem, que a gente é treinado para ver, que a gente não consegue ver, eu posso te dizer hoje, Amanda, você vai envelhecer dessa forma, daqui a 10 anos você vai estar aqui. Então, entrou num grande congresso em Paris
a tecnologia associada à biologia. Então, é impossível hoje fazer um tratamento que não leve uma tecnologia. E o que eu posso destacar hoje no mercado? O Morpheus. O Morpheus é uma radiofrequência microagulhada que ela vai lá dentro da tua pele, em todas as camadas, e faz a restauração do colágeno. E, gente, isso é maravilhoso, né? Para nós, mulheres, principalmente. Quando a gente pensa em colágeno, a gente já tem ali o sinônimo de uma pele mais bonita, mais saudável. Viçosa, porque é a fibra de sustentação. É a fibra que vai sustentar. Então, o que acontece com a gente, principalmente com as mulheres? Nós não fomos preparadas para envelhecer. Nós não fomos preparadas para a menopausa. Quando chegam mulheres 40 a mais, que eu falo assim, olha, você está no processo de 10 anos da menopausa, a pessoa já fecha a cara. Não, mas eu não estou na menopausa. Mas é um processo natural de envelhecimento. E a menopausa por si não é ter ou não filhos, é pele. É processo de fibras, de células que vão diminuindo a produção. E é aí que a tecnologia entra. Então, assim, é impossível hoje você fazer qualquer tratamento que não tenha uma tecnologia envolvida. Agora, Sandra, você também fala da questão de trazer, né, essas referências de fora, essas tecnologias, aparelhos, protocolos aqui para Belém. Isso é legal, porque a gente deixa de ter que procurar isso em outros estados, para a gente ter numa capital como Belém, que a gente tem esse público que realmente cada vez mais se preocupa e quer se cuidar. E a preços mais acessíveis. Quando a gente fala em acessíveis, porque a gente também tem que ver que esse tipo de tratamento e protocolo é um investimento. Você está investindo na tua saúde, na saúde da tua aparência, na saúde da tua pele. É verdade. Eu penso assim, nem tudo que é caro é bom, nem tudo que é barato é ruim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. Eu sempre quis fazer essas tecnologias. E te confesso que, por mais que eu tivesse poder aquisitivo, eu falava, ai não, depois eu vejo isso, porque era bem um valor expansivo. E hoje eu consigo trazer por um valor democrático, um valor que eu acho justo e com resultado. E isso, para mim, é o que me move. Sandra, a gente aproveitou que você estava falando ainda há pouco de harmonização e a gente vê também um processo diferente de pessoas que, até mesmo artistas, né, que utilizam as redes sociais para divulgar, que não estão mais gostando do que fizeram um tempo atrás, às vezes o que era lá no passado, que estava certo, que estava, assim, vivendo aquele boom, hoje as pessoas não querem mais aquela coisa muito transformada, né, que ninguém te reconhece mais. Então, existem pessoas que estão desfazendo, né, revertendo aquela harmonização. Hoje a pegada está mais nesse natural? Com certeza. O meu consultório hoje tem muita gente que vem para fazer, por exemplo, Ultraformer, para diminuir volume de rosto. Porque começou a fazer alguns produtos que foram volumizando muito. Hoje é muito normal a pessoa chegar e falar assim, me ajusta novamente para o que eu era. E aí esses cuidados, Sandra, a gente tem que começar desde cedo. O primeiro deles, a gente fala sempre, né? Usar filtro solar. Mas assim, com quantos anos? Porque às vezes as pessoas acham assim, quando eu chegar depois dos meus 30, depois dos 40... Não, o cuidado é desde agora? Cuidado é desde hoje. Mas o cuidado, ele tem que vir de dentro. Então, às vezes, você tem que ter aquele toque de querer. Eu não sou muito de skin. Você tem que acordar, fazer produto, não. Na clínica, a gente utiliza apenas 3 produtos, que são sérums, e tá tudo certo. Então, você tem que querer. Eu acho que quando dá aquele estalo que você olha assim e fala assim, tô usando filtro demais, preciso me ajustar para a naturalidade, aí é o momento. Sandra, a gente tem aqui, estava até olhando ainda há pouco, você abre a clínica e tem mais assim de 15 anos no mercado, desde 2010, e certamente você já acumula várias histórias de transformações, de resgate de autoestima. O que para ti, quando uma paciente chega contigo e te proporciona essa experiência, te fala isso, né? Você ouve ali e fala assim, você resgatou a minha autoestima, é muito forte uma frase como essa. Como é que você se sente enquanto profissional? Mais importante do que o resgate da autoestima é a paciente dizer assim, se não fosse você, eu não conseguiria fazer um tratamento. Aí eu digo, cheguei no meu propósito. Porque você chegar e entregar um alto valor com um preço mais justo implica na tua produtividade financeira.
Então, você tem que querer. E, para mim, quando a paciente chega, eu atendo todos os públicos. E quando a paciente chega e fala assim, ai, doutora, não vai aumentar, não. Olha, eu só consegui vir porque foi com você. Ganhei o dia. E oportunizar essas mulheres, esses homens também, porque a gente fala também de um mercado que existem muitos homens também que se cuidam, né, Sandra?